Nesta aula, veremos o conceito de herança. Bem-vindos ao Java Fácil. Aqui é o professor Luciano e essa é a nossa aula 37. Nessa aula nós veremos o que é herança e as vantagens de se usar herança no Java. Os pré-requisitos: você ter o JDK e o NetBeans instalado no seu computador. Então, herança aí é mais um dos tipos de relacionamentos entre classes que a gente vai ver em Java aí, seguindo essa saga, de relacionamento. Então, o que é herança? Herança é quando uma subclasse herda atributos e métodos de uma superclasse. Isso promove a reutilização de código e criação de hierarquias de classe. Em Java, usamos apenas a herança simples, ou seja, uma subclasse só pode herdar de apenas uma superclasse. Usa-se a palavra extends para que uma classe possa herdar atributos e métodos de outra classe. Na herança, uma superclasse também pode ser conhecida como a classe pai e a subclasse como classe filho. E a classe filho ela só pode herdar os métodos de apenas uma classe pai. As vantagens de se usar herança são a reutilização de código, Nós escrevemos o código ali para uma classe e esse código ele pode ser usado por outras classes. A criação de hierarquia de classes, o que organiza o código, Nós temos uma superclasse, depois podemos ter as subclasses. E a manutenção facilitada, Ao invés de fazer a manutenção em cada uma das subclasses, basta fazer apenas uma manutenção na superclasse e ela vai poder ser herdada pelas outras subclasses posteriormente. Aqui nós temos algumas boas práticas de programação. Evitar o uso excessivo de herança para não aumentar a complexidade do código e também jamais misturar entidades diferentes ao utilizar herança, como bens imóveis, digamos, casas, apartamentos, edifícios, com produtos industrializados, que é outra coisa, Por exemplo, produtos industrializados alimentícios, ou seja, nós estamos misturando uma entidade com outra, assim como animais com pessoas. A gente vai ver isso aí com mais detalhes daqui a pouco. Aí nós temos o diagrama de duas classes, uma classe aluno e outra classe professor. Então ali nós temos todos os atributos, dos alunos: nome, endereço, telefone, CPF, curso. E ali nós temos dois métodos: calcular média e verificar aprovação. E ali também no professor nós temos nome, endereço, telefone, CPF, departamento, nome, curso e um método calcular salário. Agora vejam nesse slide que as duas classes elas têm 4 atributos em comum: o nome, endereço, telefone, CPF. Então, ao criarmos essas duas classes, nós iríamos dobrar, fazendo o mesmo tipo de serviço, Criando 4 atributos iguais. Então, a solução é a gente criar uma terceira classe com esses atributos e chamar de superclasse. Então, está aí a criação da terceira classe pessoa, com os 4 atributos que são comuns à classe aluno e professor. E veja que as classes aluno e professor diminuíram de tamanho. Também facilitou o nosso trabalho ao diminuir o tamanho dessas duas classes. Então a classe pessoa é uma superclasse e as classes aluno e professor são subclasses da superclasse pessoa. E veja que a relação entre elas é uma, ou seja, nós usamos a seguinte frase: o aluno é uma pessoa, o professor é uma pessoa. Por exemplo, se usar um animal pet, que todo mundo tem em casa, o animal pet ele tem nome, ele tem o endereço do dono, ele tem o telefone do dono, que seriam atributos comuns. Só que o animal pet ele não é uma pessoa, então não dá para usar a classe animal pet, então não dá para a gente herdar da classe pessoa os atributos e métodos para uma subclasse animal pet, tá? Não combina, Não condiz, não tem coerência. Assim como um imóvel, ele não é um produto industrializado, que seria, por exemplo, um alimento, ou um eletrodoméstico. Um imóvel, ele não é um eletrodoméstico. Então a gente não poderia usar os atributos de um eletrodoméstico para usar num imóvel. Então esse tipo de coerência vocês precisam ter, porque também isso faz parte das boas práticas de programação. Então vamos ver tudo isso lá no NetBeans. Então, pessoal, estou aqui com o meu NetBeans aberto. Vamos aqui em aula 36, vamos criar uma cópia. Clicar com o botão direito, New, Java Package. Vamos mudar o nome aqui do nosso pacotinho para aula 37.
Dentro do pacote aula 37, vamos criar 3 classes. Vamos criar aqui a nossa superclasse, Java Class, chamada de pessoa. Vamos dar um finish. E agora vamos criar uma segunda classe, Java Class, chamada aluno. Finish. Vamos criar uma outra classe, Java Class, professor. E vamos criar uma classe driver chamada test, Java Main Class, né? Uma classe aplicativa para a gente poder rodar o nosso programinha. Então vou lá na classe pessoa, vou apagar aqui os comentários, vou criar os atributos que eu vou compartilhar com as outras subclasses, que é nome, private, né? Private string, nome, é uma classe privada, ou melhor, é um atributo privado, private, endereço, e private string, telefone, e por fim, private string, CPF. Então, esses 4 atributos eu vou compartilhar com as outras 2 subclasses, aluno e professor. Vou selecionar, clicar com o botão direito, insert code, vou gerar os métodos get e set. Tá aí, tá prontinho aí a nossa superclasse. Agora eu vou aqui na classe aluno, vou apagar aqui os comentários, vou criar aqui atributos que não é comum na classe professor, né? Que é private string cursos, aqui vai ser um array unidimensional, e private string notas, e aqui vai ser um array bidimensional. Vou fazer o quê? Vou criar os métodos get e set. Selecionar aqui, insert code, getter and setter, criar os métodos get e set. E também vou criar aqui mais 2 métodos. Aqui é um método public double, então ele é um método com retorno, calcular média. Vou abrir e fechar parênteses. E aqui dentro do nosso código eu vou colocar um return, tá? Return 0, só para ele não gerar erro de compilação, tá? E vou copiar aqui esse método. Aqui eu vou fazer um public boolean. Ele vai me dizer se o aluno foi aprovado ou não, né? Verificar a aprovação. E aqui eu vou retornar true, só para ele não dar erro de compilação depois. Agora eu vou lá na classe professor, vou criar os atributos que não tem na classe aluno. Private, nome, curso. String, ponto e vírgula. Private, aqui string, departamento. E aqui private, salário. Ele é do tipo double. Agora eu vou criar os meus métodos. E aqui agora eu vou colocar mais um método, que é o calcular salário. Então eu vou fazer public double, ele vai me retornar um valor, calcular salário. Abre e fecha colchetes e abre e fecha chaves. E aqui eu vou retornar, return 0, para ele só me retornar um valor, para não dar erro de compilação. Aí vamos lá para a classe teste. Vou apagar aqui os comentários. E aqui dentro do método main eu vou criar 2 objetos.
Vou criar o objeto professor igual a new professor. E vou criar o objeto aluno. Vamos criar aqui, pessoal, um objeto. Vamos colocar aqui, pessoal, professor.get. Veja que nenhum método get da superclasse pessoa está disponível, tá? Eles só estão disponíveis os métodos exclusivos da classe professor. E o mesmo acontece lá com aluno. Aluno, ponto. Ó, ele só tem disponível .get, os métodos exclusivos da classe aluno. Como é que a gente faz então? Para que os métodos da superclasse pessoa apareçam também para a classe, para os objetos aluno e objeto professor. A gente vai lá na classe aluno, e aqui depois de aluno, pessoal, a gente escreve extends pessoa. Aí vai aparecer para mim lá os métodos também da classe pessoa. Não os atributos, né? Porque os atributos estão protegidos, né? Através do conceito de encapsulamento, tá? A gente faz o mesmo lá com professor. Vai lá na classe professor. Extends pessoa. Então a gente fez aí, com esse comando, né, extends pessoa, a gente faz com que a classe professor herda todos os métodos da superclasse pessoa. Então aqui nós temos uma operação de herança dentro do Java. Aí nós voltamos lá para a classe teste, na nossa classe driver, escrevemos de novo professor, ponto. E agora veja que todos os métodos da superclasse estão aqui, né? Telefone, nome, endereço, CPF. E o mesmo acontece lá com aluno. Aluno, ponto. Ele tem aí todos os métodos também, né? CPF, endereço, nome, telefone, da minha superclasse. Aí veja que se a gente for fazer alguma manutenção, né? Digamos que nós tenhamos 10 classes e todas precisem do atributo nacionalidade, ao invés de a gente ir nas 10 classes, nós vamos apenas na superclasse, né? Se todas as outras 10 classes herdarem os métodos da superclasse. Então a gente vai lá em pessoa e coloca private string nacionalidade. Agora vamos criar um método get e set para esse atributo. Aí nós vamos na classe driver, escrevemos aluno.get e veja que ele incluiu, né, o método nacionalidade. Então essa é a parte de herança em Java. A gente vai ver mais alguns conceitos nas próximas aulas. Ok? E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram @javafácil2024 e no Threads @javafácil2024. Até a próxima aula.